aí tem esses jogos da Copa, fica todo mundo com o coração assim acelerado. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Que praticar atividade física moderada pelo menos 3 horas por semana é fundamental para manter a saúde do nosso coração e reduzir o risco de sofrer doenças cardíacas, isso a gente já sabe. Mas e quanto à emoção? É preciso tomar cuidado com o nosso coração, que ele precisa estar preparado, principalmente nesses Jogos do Brasil. Para falar sobre o assunto, tudo de bom, recebe o cardiologista Dr. Márcio Barbosa. Seja bem-vindo, Márcio. Muito bom dia. O coração tá em dia, né? O coração sempre. Tá em dia. Tá em dia? Tá. Mesmo com todas essas emoções, mundial, futebol, fica tranquilo. Tem que ficar. A gente Tem que ficar? Nem sempre é fácil. Porque todo dia agora eu fico nervosa todo sábado. Depois que o Double Day entrou na minha vida, eu fico num nervosismo que, meu Deus do céu, é muita emoção. Então, ontem eu tive uma experiência única na minha vida. Eu acompanhei o parto da minha irmã, minha sobrinha nasceu ontem. Sim, linda, Foi o gente. primeiro parto que assisti, tive o prazer de filmar e eu fiquei nervoso, minha mão ficava gelada assim, antes de entrar, sabe? Eu tava mais nervoso que ela. Só que na hora que começou o parto, passou. Não senti nada, fiquei tranquilão e ela lá chorando e eu tranquilão. E lá. você não desmaiou. Só que antes também. eu tava assim, quase pedindo uma maca já, né? Mas é normal isso acontecer mesmo? A ansiedade que um determinado evento gera em você é diretamente relacionado à quantidade de vezes que seu coração vai bater. Existe uma descarga de adrenalina, de cortisol. Esses hormônios fazem com que o coração acelere. E o coração acelerado é que, de maneira geral, faz com que os eventos ocorram, os eventos danosos à saúde ocorram, né? Isso se dá pela ansiedade que você cria em relação a determinado evento ou fato. E como é que faz para trabalhar um pouquinho essa ansiedade? Existe alguma fórmula, algumas dicas que a gente pode seguir? Na verdade, isso é uma coisa muito própria de cada um, né? Mas todo mundo tem essa reação de taquicardia, de coração acelerado, quando está diante de uma emoção. O que se preconiza, o que se orienta a fazer é você fazer prática de atividade física regular, você vai condicionando o seu coração a responder melhor àquela taquicardia, aquela descarga adrenérgica, né? Porque o mais importante não é você ficar ansioso. O mais importante é você estar preparado para receber o que a ansiedade gera em você. Ai, Entendi. gente. Mas, quando a gente fala de coração, de problemas, né, cardíacos, dessas coisas, gera muita dúvida, né? Tem muitos fóruns na internet, muitas atualizações, muitas coisas. E muitas coisas, às vezes é mito, às vezes é verdade. A gente separou algumas coisas ali que a gente queria você esclarecer aqui pra gente. Pode ser? Claro. É verdade. Coloca aí na tela, mito ou verdade? Vamos lá. Doença cardiovascular mata mais homens que mulheres. Mito ou verdade? Verdade. Verdade? É verdade. Mas por quê? Os homens estão mais expostos, a incidência maior dos fatores de risco. Quais são eles? Pressão alta, diabetes e o próprio estresse, né? Então, assim, até a mulher entrar na menopausa, o risco cardiovascular dela é bem menor do que o dos homens. Sim. Depois que passa da menopausa, onde a mulher perde a proteção dos hormônios femininos, a tendência é que iguale essa incidência de doença cardiovascular. Porém, é fato que os homens têm mais doença cardiovascular do que as mulheres, isso antes da menopausa. Olha. Tem mais, né, Jéssica? Gente, eu fiquei agora... Eu não sabia. Não sabia dessa. Tem mais um, mitos ou verdades? Mitos e verdades, mais um na tela. Somente obesos têm problemas no coração. Mito ou verdade? Isso é mito. É mito. Os obesos, assim como os hipertensos, assim como os diabéticos, têm mais risco de ter doença cardiovascular. Porém, existem pessoas magrinhas, ativas, que não fumam e que têm doença cardiovascular, que têm infarto, que têm morte súbita, enquanto que tem obesos que são totalmente desregrados na sua dieta, fumantes e que não têm doença cardiovascular. Não apresenta. Mas o obeso tem mais chance, mas não é só o obeso que vai ter. Por isso que tem que cuidar da saúde, Sim. né? Tem mais mito e verdade? Tem mais? Tem mais? Tá caindo aqui.
Ok. Atletas ou pessoas que praticam exercícios regularmente estão livres de doenças cardíacas? Era até o que eu ia mito ou falar verdade? no outro mito ou verdade, porque aconteceu de vários atletas esse ano, né, terem aquele mal súbito. Sim. Irem e acabar falecendo, né? Os atletas, eles não estão livres dos eventos cardiovasculares. A televisão está aí para mostrar para todos então nós. já aconteceu até casos aqui no Maranhão Sim. mesmo, teve Sim, um caso. exatamente. O que você precisa fazer é se preparar para alguns eventos, para você participar, para fazer atividade física. E a atividade física competitiva, ela requer um cuidado maior, né? Mas os atletas não estão isentos de infarto ou de morte súbita, não. Você tem que se preparar. Qualquer idade, os atletas jovens e os atletas veteranos, né? A gente considera veterano, por exemplo, eu sou um atleta veterano de judô. Sim. Eu estou lutando, participo de competições e tal. Eu preciso me preparar, tanto fisicamente, na academia, como lá nos exames cardiovasculares. Assim, os meus colegas lá da academia, todos vão fazer avaliação cardiovascular. Os que têm mais de 30 anos, são obrigatórios fazer, porque você pode estar aí com algum problema oculto, entre aspas, e não descobre e vai descobrir da pior maneira possível. Né? Quando já acontece. E geralmente, alguns casos é até um pouco triste, porque em alguns casos a pessoa está num show, a pessoa está fazendo natação, a pessoa está num parque de diversões, né? E muitas vezes acontece isso. Por que nesses momentos assim de ápice assim acontece problemas com o coração? O problema com o coração relacionado a esses estresses emocionais, como eu falei, estão diretamente relacionados à liberação de adrenalina e cortisol, né? E quem já tem um problema, que sabe ou que não sabe que tem, está mais exposto. Porque o que faz com que a gente tenha um infarto? Placas de aterosclerose, aquelas plaquinhas que vão obstruindo as artérias do coração, elas estão ali, quietinhas lá no coração, não estão atrapalhando em nada e tudo. Estão lá de boa, descansando. Exatamente. Mas essas placas, elas têm um conteúdo dentro da placa, que é um conteúdo altamente trombótico. Quando aquele conteúdo entra em contato com o sangue, favorece a coagulação sanguínea e forma um trombo em cima daquela placa que oclui o vaso. Então, esses fatores aí, a taquicardia, o fator emocional, faz com que essa placa tenha mais facilidade de se romper e aquele material se exponha na corrente sanguínea e facilite a formação do coágulo. Então, quem já tem a placa tem mais chance de ter problema e justamente nessas situações até dormindo pode acontecer. É mais quando você muda do estado do sono para o estado da vigília. Então, assim, quando de manhã cedo é um momento em que tem muita incidência de doença cardiovascular. Por isso que a minha avó sempre dizia, não sai na friagem, não abre a porta. Você acordou, não abre logo a porta. Não pisa descalço no chão, porque seu corpo tá quente e é gelado. É mito isso? É mito, verdade? Um pouco de mito e um pouco de verdade. Tem que ter cuidado, mas tem por causa desse horário. Tem coisa relacionada com chuva, né? Não toma café e vai pra chuva. Não pode tomar banho. Quem já viu essa do café e vai pra chuva? Mito total. É mito. Olha, muita gente. Então pode. Viu, mãe? Minha mãe tá assim, viu, mãe? Você não precisa mais pegar no meu pé. Eu passei a adolescência toda. Tem mais mito ou verdade? São 9h30, estamos ao vivo pra todo o Maranhão. Vamos lá. Vamos lá? A alimentação saudável protege o coração? Menino, acho que protege o coração, o fígado, a beleza. Acho que protege tudo. Protege tudo, você tem razão. A alimentação saudável, ela protege o coração por quê? Porque além dela controlar melhor o peso, você se alimenta de maneira saudável, você não ganha peso, né? Então você diminui a incidência de obesidade. E também ela melhora mais o seu perfil de glicemia, controla o açúcar no sangue, diminui a chance de desenvolver diabetes, assim como controla o colesterol sanguíneo. O colesterol sanguíneo alto é o principal, um dos maiores fatores de risco para infarto miocárdio. Mas, gente, olha... E qual é a dica para os nossos telespectadores? Olha só, tá gaguejei. Assim, para eles controlarem, quais os sintomas que eles têm que ter cuidado para poder procurar um especialista? O ideal é que procure antes de ter qualquer sintoma. Mas os principais sintomas da doença cardíaca são a dor no peito,
Que não é aquela dorzinha, doutor, eu tive uma pontadinha na semana passada e passou rapidinho. Eu fico muito preocupado com isso, sabia? Eu já comentei com você, eu já comentei com alguém que eu sinto às vezes isso. Aí fala, só que tipo uma vez a cada 1 ano, só que assim, eu lembro pro resto do ano. Tu não vai, cuidado, não vai estar um piripaque aqui nesse palco, pelo amor de Deus. Então essas pontadinhas, tudo tranquilo. Essas não, a dor... É só um susto, é só pra lembrar que tem. Que tem. A dor no coração, a dor de fato, de origem cardíaca, ela é uma dor mais intensa. Nem sempre é tão intensa, mas ela é uma dor mais intensa, uma dor em aperto, acompanhado com outros fatores, assim, suor frio, irradiação para o pescoço, ou para as costas, ou para os braços, né? A dor é o principal fator. Mas, além da dor, tem palpitações, né? Doutor, o coração fica muito acelerado e não passa, fica acelerado. E isso é um fator de que você tem que correr atrás de um cardiologista. Cansaço fácil. Doutor, eu vim aqui apresentar o programa, normalmente eu não cansava, mas eu subo essa escada agora aqui, já tá eu tô cansando demais, coisas que eu não cansava, passei a cansar. Liga o alerta, vai no cardiologista, vai fazer seus exames. Ótimo, recado gente. dado, né, Jéssica? Recado dado aí nesse período tão emocionante esse mês. Muito obrigada a sua presença, um prazer mesmo. Está convidado para vir outras vezes dar essas dicas, né? E a gente vai de mais dança portuguesa, Raízes de Portugal. Oh, malhão triste, coitado. Oh, malhão triste, coitado.